Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Isa do canal Biosaúde em Foco e o tema de hoje será sobre receptores neurócrinos. E aí, quer saber mais sobre este assunto? Sim? Então fica comigo que depois da vinheta eu te explico. Antes da gente começar, eu já vou pedir para que você deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e que compartilhe esse vídeo com os seus colegas, porque isso é muito importante aqui para o crescimento do nosso canal, beleza? Então, bora lá estudar! Dando continuidade aqui ao nosso assunto sobre comunicação célula-célula, mais especificamente sobre a sinapse química, hoje nós vamos falar sobre os receptores de neurotransmissores, também conhecidos como receptores neurócrinos. Como nós podemos ver aqui nessa figura, a membrana do neurônio pós-sináptico, ele apresenta muitas proteínas receptoras. Essas proteínas receptoras, elas também são chamadas de receptores neurócrinos. E essas proteínas, elas apresentam dois componentes importantes. Um deles é o componente de ligação, que fica na parte externa da membrana, voltada para a fenda sináptica. E também é o local onde se liga o neurotransmissor, beleza? O outro componente é o componente intracelular, que ele atravessa a membrana do neurônio pós-sináptico até aqui o seu interior. Nós podemos classificar esses receptores de acordo com o sítio de ligação do neurotransmissor e de acordo com os componentes do canal iônico, ou seja, se são componentes da mesma proteína ou se são componentes de proteínas diferentes. E eles são classificados de dois tipos: receptor ionotrópico e receptor metabotrópico. Aqui nesse vídeo nós vamos dar ênfase ao receptor ionotrópico e no próximo vídeo nós vamos falar sobre o receptor metabotrópico, ok? Então, bora lá. Aqui eu coloquei para vocês um esquema para explicar os receptores ionotrópicos. Então, como a gente pode observar aqui, o receptor ionotrópico, ele apresenta o sítio de ligação juntamente com o canal iônico. Ele é como se fosse um tipo de canal ativado por ligante. E ele pode apresentar canais iônicos de dois tipos: os canais catiônicos, que quando abertos eles vão permitir então a passagem de cátions, tais como o sódio, o potássio, né, o cálcio, ok? E tem também os canais aniônicos, tá? Que vão permitir a passagem de ânions, mais especificamente os íons cloreto, tá? E também outros ânions, tá? O exemplo que eu vou citar aqui para vocês é o exemplo do neurotransmissor acetilcolina. Então aqui a acetilcolina, ela se liga ao receptor ionotrópico e ao se ligar ao receptor ionotrópico, ela causa a abertura do canal catiônico, permitindo então agora o influxo de sódio em maior quantidade, depois o cálcio e, por último, ele permite o efluxo do íon potássio, tá bom? Como a gente vai mostrar aqui no esqueminha. Olha lá, os íons sódio entrando para dentro, então, da célula, ocasionando influxo de sódio, influxo de cálcio em menor quantidade, que isso já vai causar um acúmulo de cargas positivas na face interna da membrana, que é conhecido como despolarização, ou neste caso aqui, ele é conhecido como potencial pós-sináptico excitatório, o PPSE,
ok? Esse PPSE, ele aumenta as chances da célula disparar um potencial de ação, pois é mais fácil, né, para ele atingir o limiar e dar, então, início ao potencial de ação, beleza? E aqui, então, a gente observa a saída de íons potássio, que é chamado, então, efluxo de potássio, tá bom? Isso que caracteriza, então, né, os receptores ionotrópicos, aonde, então, o neurotransmissor, neste caso a acetilcolina, ele se liga nesse sítio de ligação, permitindo, então, a abertura de canais, que nesse caso aqui são canais catiônicos, né, permitindo a passagem de cátions, sódio, o potássio, né, o cálcio, que vai causar na membrana, na parte interna da membrana, a despolarização, ou seja, potencial pós-sináptico excitatório, tá? Que fica mais fácil, então, atingir o limiar para o potencial de ação. Neste outro exemplo aqui, nós estamos vendo os canais aniônicos, ou seja, aqueles que permitem a passagem de íons cloreto. O exemplo que eu vou citar aqui para vocês é o exemplo do ácido gama-aminobutírico, que é também conhecido como GABA. Então, o neurotransmissor GABA se liga ao receptor ionotrópico, que causa a abertura de canais aniônicos e que permitem, então, a passagem dos íons cloreto, o Cl-, íons cloreto. Então, ocorre o influxo de íons cloreto. Então, a gente pode observar aqui pelo esquema, olha, os íons cloreto atravessando o canal iônico, tá? E isso vai causar aqui na face interna da membrana um acúmulo de cargas negativas. Processo, então, conhecido como hiperpolarização, ou neste caso, né, potencial pós-sináptico inibitório, o PPSI, potencial pós-sináptico inibitório, né? Essa hiperpolarização, ela vai mover o potencial de membrana para bem longe do limiar, ou seja, tornando mais difícil, menos provável que essa célula ela dispare um potencial de ação, tá bom? Voltando aqui, as respostas sinápticas rápidas, pessoal, elas são associadas com a abertura de canais iônicos, tá? Então, essas mudanças, né, os resultados dessas mudanças no potencial de membrana, elas são denominadas de potencial sináptico rápido, tá bom? Por quê? Porque ela inicia rapidamente e dura alguns milissegundos. Então, isso é característica de abertura de canais iônicos, tá? Então, a resposta, ela é muito rápida, porque ela acontece rapidamente e dura, né, milissegundos, beleza? Então, neste vídeo, a gente estudou sobre os receptores ionotrópicos, mas no próximo vídeo, nós vamos estudar os receptores metabotrópicos, beleza? Então, assim, se ficou alguma dúvida sobre, né, estes tipos de receptores ionotrópicos, né, vocês podem deixar comentários aqui nesse vídeo, tá? E não se esqueçam de compartilhar, de se inscrever aqui no nosso canal e de deixar o seu like, beleza? Então, até a próxima e até então o próximo vídeo, beleza? Beleza! Tchau, tchau!